Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Resolver um exercício aqui sobre equação algébrica. Neste caso nós temos uma equação cujo grau é 4, tá? Então nós, como fizemos na aula anterior, iremos utilizar o algoritmo de Brecht-Ruffin, tá? Então, só lembrando, a equação aqui, ela geralmente aparece na ordem decrescente no que diz respeito aos expoentes, né? 4, 3, 2, 1 e aqui o termo independente, aquele termo que não tem a incógnita. Então aqui na resolução nós vamos pensar o seguinte. Nós vamos fazer aqui. Passar uma linha na horizontal e uma linha aqui na vertical. Como no exercício é especificado que o menos 2 e o 1 são raízes da equação, então aqui eu vou colocar o menos 2. E aqui eu vou escrever os coeficientes, né, da equação. Então o coeficiente do x à quarta é 1. O coeficiente do x ao cubo é menos 1. O coeficiente do x ao quadrado é menos 7. O coeficiente do x é 1. E o termo independente é 6, certo? Bom, esse primeiro número aqui, esse primeiro coeficiente, nós descemos ele. E aí, conforme vimos na aula passada, a gente multiplica por essa raiz e o resultado soma com este outro número, né, o coeficiente. Então, vou fazer 1 vezes menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Esse menos 2 eu vou somar com menos 1. Então, menos 2 somando com menos 1, eu tenho menos 3. Depois, menos 3 vezes menos 2. Então, regra de tal, dá 6. Esse 6 eu vou somar com menos 7. Então, 6 somado com menos 7 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. E esse 2 eu vou somar com 1. 2 somado com 1 dá 3. E por último aqui, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0, certo? Bom, na aula passada, no vídeo passado, só era um número a raiz. Então, por exemplo, se aqui fosse só menos 2 a raiz, né? Obviamente que não seria de grau 4, seria de grau 3. Terminaria aqui e aí escreveríamos a equação com esses outros números, né? E aí resolveríamos utilizando a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Só que aqui tem o 1 também, que é raiz. Então, eu vou ter que fazer o mesmo processo com esse 1. Eu vou passar uma barra aqui na horizontal. E esse 1 eu vou colocar aqui. Esses caras, eles são os coeficientes do resultado da divisão pela raiz menos 2, que foi a primeira dada aqui no exercício, tá? Então, vou fazer a mesma linha de raciocínio agora, só que com o número 1, que, segundo o exercício, é a outra raiz. Então, vou descer o 1, né? E vamos lá. Aqui tem uma poeira. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes... Desculpa. 1 vezes 1 dá 1. 1 somado com menos 3, né? 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 somado com menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 somado com 3 dá 0. Então, observe que tanto o último aqui deu 0, como aqui deu 0, certo?
Então, aqui nós temos uma nova equação. Vou chamar essa equação aqui de Q de x. Q de x vai ser igual a zero. Então, o que acontece? Eu vou ter... Era grau 4, certo? Aqui, ó, esses coeficientes representam uma equação de grau 3. Como eu resolvi de novo aqui dividindo por 1, que era a outra raiz, esses coeficientes são de uma equação de grau 2. Então, o primeiro coeficiente é 1. E a incógnita é x. Então, eu vou escrever x ao quadrado. O outro coeficiente é menos 2. Menos 2x, né? Os graus estão diminuindo. 2, 1. O próximo é um termo independente, que no caso é o menos 3, certo? Igual a zero. Então, aqui vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, delta, sei lá o que vocês gostam de aplicar aí, né? Então, vamos lá. X igual, aplicando Bhaskara aqui, menos b. O b é menos 2. Então, menos da fórmula com esse menos aqui, fica 2. Mais ou menos, raiz quadrada, b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, dá 4. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, menos 3. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a é 1, então 2 vezes 1 dá 2. Então, vou ter 2, mais ou menos, vamos resolver aqui, né? Negativo, negativo, vai ficar positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Como ficou positivo, então 12 mais 4, 16, certo? Então, aqui dentro da raiz deu 16. Raiz quadrada de 16, 4 dividido por 2. Isso vai ser equivalente x igual 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Ou x igual 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, a nossa equação do exercício de grau 4, ela já apresentou essas duas raízes aqui, menos 2 e 1. E as outras duas, 3 e menos 1. Portanto, o conjunto solução são as raízes menos 2, menos 1, 1, que já foi dado no enunciado do exercício, e cadê o outro? Me perdi. 3, está aqui. Certo? Então, é isso aí. Bons estudos.